O pessoal que conhece aqui, estou devagarzinho, né? Chego lá. E aí a Bíblia diz, amados, que essas pessoas tomaram uma atitude mediante a intervenção de Paulo. Quero que você entenda esse capítulo até o capítulo 1 até o 5. Aí Paulo intervém na igreja, eles tomam a atitude de disciplinar aquele indivíduo, disciplinam aquele indivíduo. Ele era jactancioso, havia uma soberba tão grande que ele fazia a maldade e se achava o tal dentro da igreja. Também que só acontecia lá essas coisas, né? De pessoas fazerem maldades, se acharem o tal e acharem que são intocáveis, né? Graças a Deus que foi só na época de Paulo, hoje não tem isso. Então veja só, quando ele foi tocado, disse que Paulo usou um termo tão pesado que, se nós usarmos esse termo hoje, nós somos processados. Vamos entregar a carne a Satanás para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só a coisa pesada. Se vocês que dirigem a igreja fizerem isso hoje, vocês são processados. Aliás, hoje não pode nem excluir, graças a Deus, porque teve muita coisa errada lá no passado. E Deus parece que ajustou muita coisa hoje, não é? Não vamos entrar no passado, porque o passado é uma coisa do passado. Mas o passado é a história. E a história chega na frente, sim ou não? Você sabe como é que Israel era conhecido? Pela história. Israel não era conhecido porque era grande, dimensional, não. Israel era conhecido pela história. A história chegava na frente. Por isso que vocês que estão aqui hoje, presta atenção. Cuidado com a sua história. Cuidado com a sua história. Isso é muito importante para quem almeja o ministério ou para quem está no ministério. Cuidado com a sua história. E outra observação, a Bíblia diz que quando ele foi disciplinado, saiu, passou um tempo fora, tiraram os privilégios que ele tinha. Agora aqui na segunda carta, esse indivíduo está voltando, literalmente voltando, no capítulo 2 de 2 Coríntios. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. E Paulo disse: olha, se vocês estão sendo constrangidos por causa dele, eu também estou sendo constrangido, eu também fui constrangido por causa dele. Mas, sobretudo, é importante que na igreja haja o amor e a tolerância. Devemos amá-lo e temos que ter tolerância para que o mesmo não seja levado à tristeza e seja totalmente destruído. Mas nós devemos recebê-lo. Vocês têm que recebê-lo em amor, para que se cumpra o ministério da reconciliação. E assim a igreja passou a recebê-lo, e ele foi recebido, ele foi acatado, mas sobretudo com alguns limites, para que ele pudesse entender qual seria a vontade de Deus para com ele. Algumas vezes os limites têm que ser colocados em nossas vidas. Os limites são importantes na nossa vida, porque sem limite, irmão, sem limite, nós desenfreamos e podemos até chegar à perdição. Porque tem gente que diz que a salvação não se perde. Salvação diz que salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Mas se nós pegarmos desde o Velho, o Novo Testamento, você vê que é importante o ministério da reconciliação. Porque se não houvesse o ministério da reconciliação, nenhum de nós que estamos aqui hoje seríamos salvos. Nenhum de nós. Se nós não aplicássemos, se não fosse aplicado em nós o ministério da reconciliação, nenhum de nós seríamos salvos. E eu vou te mostrar por quê. Porque todos nós, independente de quem quer que seja aqui, temos um declínio, uma facilidade para a prática da maldade e do pecado. Todos nós aqui. Mas a graça de Deus, ela entrou no meio e nos deu o direito de sermos aproximados, trazidos de volta e colocados novamente na presença de Deus. E a graça de Deus nos deu acesso ao Pai, e através da graça de Deus nós fomos colocados em uma posição de elevação, de privilégio. A graça de Deus nos tirou do lamaçal
da perdição, da humilhação, da vergonha, da destruição, da condenação eterna. E uma coisa interessante, quando Deus olha para você e olha para mim, Ele não olha, Ele não enxerga os nossos pecados, Ele não vê os seus pecados, Ele enxerga Jesus em você, Ele enxerga Jesus em mim, Ele vê a reconciliação que foi feita, inaugurada ali na cruz do Calvário. Isso é importante. Diga para a pessoa do lado: Deus não te vê, Deus vê o Filho dele em você. Agora, isso não é meritório, isso não se alcança com poder aquisitivo, com nome, com família, com pedra fundamental. Não, isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Outra coisa importante, quando ele é trazido novamente para dentro do seio da igreja, agora Paulo vai em direção à igreja e começa a apresentar para esta igreja um ministério aprovado por Deus. Presta atenção. Por que um ministério aprovado por Deus? Porque havia obreiros, mestres, pessoas que mercadejavam a palavra de Deus. Ou seja, eles vendiam a palavra de Deus, comercializavam a palavra de Deus. E Paulo disse: olha, nós não somos aqueles que são falsificadores da palavra, não. O nosso negócio é diferente. O nosso ministério é um ministério sério, sincero. E esse ministério começa através da consciência. Uma coisa que eu quero falar aqui: consciência. Existe uma coisa importante com respeito à consciência. Uma certa vez um pastor falou que me disse assim, que a consciência ela é que nem um cachorro violento, cachorro bravo. Você passa na frente do cachorro violento, ele quer te morder, quer te pegar, quer te devorar. Mas se você passar um dia, jogar um pedacinho de carne para ele, foi embora. Na segunda vez que você passar, ele ainda quer te pegar, quer te devorar, quer te destruir. Mas se você for jogar outro pedacinho de carne para ele, foi embora. Na terceira vez, quando você vier, ele já não vai te ver com aqueles mesmos olhos. Ele já vai ser mais brando com você. E a consciência humana é desta maneira. Aquilo que você considerava ser mal, você faz, não aconteceu nada. Vou colocar mais uma dosezinha lá. Aí você coloca mais uma dosezinha. No outro dia você vai mais um pouquinho. Depois você vai mais um pouquinho. Quando você percebe, a sua consciência já não consegue decifrar o bem e o mal. Então aqui entra a intervenção divina, a graça de Deus, a presença de Deus. E você, se você observar o homem segundo o coração de Deus, Davi, lá no Salmo 32, você vai ver que ele está numa situação que ele havia ferido a sua comunhão com Deus. Ele tinha quebrado o seu relacionamento com Deus e de repente ele se viu no estágio. Vamos lá, abra a Bíblia no Salmo 32. Já, irmãos, segura que eu vou falar. Já algo novo vai acontecer aqui. Mas vamos comer a palavra primeiro. Salmo 32 está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aqui é a primeira fase. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Aqui ele está numa situação, em estado, ele está refletindo no seu estado de pecado. Ninguém gosta de falar de pecado. Eu sei que ninguém gosta. Eu também não gosto de falar de pecado. Mas hoje eu tenho que falar isso. Presta atenção. Daqui para o meio vocês vão ver aonde eu quero chegar. Aqui ele está na primeira fase da sua vida. Aí ele diz assim, ele vai entrar agora para a segunda fase. Ele está reconhecendo que é feliz o homem em quem o Senhor não imputa a maldade. Oh pastor, mas maldade? Sim, a maldade. E aí na segunda fase ele diz: enquanto eu me calei, presta atenção, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão que pesava sobre ele era a consciência. A consciência do rei estava pesado por consequência de um grande pecado que ele havia cometido. Então ele diz: enquanto eu estava calado, enquanto eu estava ocultando o meu pecado, a sua mão pesava sobre mim. Aí ele diz aqui, vamos lá: porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu procurei saber sobre isso. Tornou-se uma terra seca, eu fiquei mal-humorado. É isso que ele está dizendo. O pecado deixa a pessoa mal-humorada. Eu fiquei mal-humorado, ele está dizendo aqui. Aí ele continua: confessei-te o meu pecado. Segunda fase. Primeiro ele está doente. Primeiro ele está com os ossos doendo, com dores nos ossos. Primeiro ele está mal-humorado, não tem alegria, não consegue sorrir, não consegue se alegrar, não consegue se libertar, se alegrar, relaxar, não consegue. Mas aí ele entra para a segunda fase. Aí ele começa agora a exercer o ministério da reconciliação. Ele entra agora no campo da reconciliação. Aí ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi eu. Ele está dizendo aqui: eu comecei a contar para o Senhor o que eu tinha feito. Eu comecei a desenterrar os meus defuntos. Eu comecei a desenterrar os meus erros e comecei a colocar no teu altar, a confessar que eu não valho nada, que eu assumi essa posição, que eu estou em uma posição privilegiada, que eu sou rei de Israel, porque o Senhor me tirou do meio das ovelhas e me colocou para sentar no trono. Eu estou nesse lugar aqui privilegiado, vestido com vestes reais, porque a tua misericórdia me alcançou. Mas eu pequei contra a tua glória, eu caí, eu escorreguei, mas eu confessei o meu pecado. Glória a Deus. E a minha maldade eu não me escondi. Para um pouquinho, vamos parar um pouquinho. Você lembra quem você era? Lembra? Você lembra de onde você veio? Pastor, eu sou de família evangélica. Mas pergunta para os seus pais a história deles. Pergunta. Você lembra quem você era? E eu quero abrir um parênteses aqui, irmão. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa chamada, com a nossa vocação, com a nossa salvação, irmãos, nós corremos um risco tremendo de esquecermos de quem nós éramos. E se nós nos desenfrearmos, dificilmente nós conseguiremos retomar, reconstruir, renovar a nossa comunhão com Deus. E só existe um caminho, só existe um veículo que nos tira do estado de pecado que nós muitas vezes caímos nele novamente, ou no estado de separação, de não comunhão com Deus. Só existe um veículo. Eu já procurei na Bíblia outro veículo e não achei. É exatamente isso: a reconciliação. E a reconciliação, pastor, como ela acontece?